Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista. Hoje é o programa especial, toda a última terça-feira do mês. É o programa em parceria com o projeto Biblioteca Ostentação, Clube do Livro do escritor Sacolinha, Obras do Vestibular. Este é o terceiro episódio, então se você ainda não assistiu aos dois primeiros, eu convido vocês a entrarem no portal do Diário de Suzano ou no canal do YouTube para estar acompanhando os outros dois primeiros programas que o Sacolinha esteve aqui em parceria com o DS realizando. Hoje recebemos aqui então a Vitória Santos, ela é professora e também o mentor aí do programa, o escritor Sacolinha. Eles vão comentar um pouco sobre o livro Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos. Primeiro, Vitória, queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa, no programa do Sacolinha aqui, o Biblioteca Ostentação, e pedir para você dar um olá para quem está acompanhando e quem vai acompanhar a gente também depois. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Sacolinha por esse convite incrível para falar sobre literatura. É sempre muito bom, para quem gosta, é sempre um grande prazer estar falando sobre livros, enfim. Gostaria de agradecer também ao Diário de Suzano por esse projeto, que é muito bacana. E a quem está em casa assistindo também, acompanhando a gente. Muito obrigada. E é isso. Tá joia. Ô Sacolinha, você da última vez trouxe ostentação do dia. Não sei se você trouxe para hoje, mas queria já passar a bola para você. Sim. Eu sempre trago, né? Boa tarde aí para quem está nos assistindo. Vou até quebrar o protocolo aqui. Como a gente teve um probleminha de comunicação, a gente está fazendo essa live pelo celular, né? E se eu não me engano, pelo que eu estou vendo no meu celular aqui, a gente está um pouco deitado, né? E aí eu vou pedir licença só para a gente virar o celular, se for possível. E enquanto isso eu vou falando, vocês não liguem não, tá? Bom, hoje a gente vai falar de Gregório de Matos, né? Poemas Escolhidos. Mas antes de falar do Gregório de Matos, o Poemas Escolhidos, eu trouxe aqui a minha ostentação do dia, que é o meu 10º livro, meu novo livro que está saindo, lançamento dia 29 de abril, Onde Estavam Meus Olhos, ainda sobre leveza, este que é a continuidade do livro Dente de Leão, A Sustentável Leveza de Ser, mas que é um livro que pode ser lido de forma independente. Esse livro tem 144 páginas, tá com uma edição ótima, cada crônica é precedida de uma epígrafe, de uma foto que é clicada, todas as fotos são clicadas pela Elidiane Alexandrino, a fotógrafa aqui de Suzano que me acompanha há muito tempo. Então eu queria ostentar, primeiro porque eu estou completando 20 anos de carreira agora em 2022, segundo porque esse é meu 10º livro, né? Então 20 anos de carreira é o equivalente a quase um livro a cada 2 anos. Então eu gostaria de ostentar esse livro aqui hoje e pedir licença a todos os outros livros que porventura eu venha trazer para ostentar, o que eu já trouxe também, beleza? Esse foi o meu momento de ostentação de hoje. Que é o seu livro, nada mais justo. Exatamente. Bom, eu queria então começar perguntando para vocês um pouco sobre o Gregório de Matos, né? O livro Poemas Escolhidos, que é uma coleção, né, dos poemas escritos por ele. Eu queria perguntar primeiro para quem está acompanhando, até é uma leitura aí que cai em vestibular, essa é a ideia também desse projeto. Qual é a relevância dessa coleção de poemas dele? Como que foi também na época em que ele escreveu, porque ele também é do século XVII, se eu não me engano. Então, como que era na época dele, contextualizar também para quem está acompanhando? Legal. Eu vou pedir licença para a Vitória para falar primeiro para agradecer a presença da Vitória, que está fazendo um esforço fenomenal para estar aqui hoje, né? Como foi divulgado aí. A Vitória é professora, então, portanto, neste momento ela estaria em aula. E aí fez um esforço aí tamanho para estar aqui hoje, então muito obrigado, professora Vitória. E na primeira vez que a gente entrou no ar hoje, você falou que estava nervoso, porque estava em frente claro, ao Sacolinha e tudo mais. Mas na verdade quem deveria estar nervoso aqui sou eu, porque assim, eu sou só um leitor de Gregório de Matos, mas assim, quem é quase especialista em Gregório de Matos é a Vitória, então eu tenho que ficar nervoso aqui. E eu vou falar assim, do meu olhar de leitor, em cima tanto do autor quanto do livro, e a Vitória vai puxar um pouquinho mais para essa questão mais técnica e tudo mais. Então eu queria vou até chamar a Vitória de Vicky, né?
que o namorado dela, o Douglas, é meu conhecido há muito tempo, ele me apresentou a Vitória como Vicky. Então, para deixar ela mais tranquila, eu vou chamar de Vicky também. Tá bom, querida? Muito obrigado, seja bem-vinda e a palavra é sua. Vamos que vamos. Bom, acho que a gente pode começar tentando falar um pouco sobre o contexto, né, histórico, século XVII, onde ele estava encaixado, né, o Gregório de Matos nessa parte da história do Brasil. A gente pode falar primeiro que ele era baiano, né, ele foi primeiro advogado, se formou em Coimbra, se formou em Portugal, Gregório de Matos, depois veio para o Brasil. E aqui ele já tinha, né, um cargo dentro dessa área da advocacia, mas já escrevia também, né? O que a gente pode pensar em termos de Brasil, né, século XVII? Pontos importantes para a gente falar. A questão da escravatura, isso estava rolando no Brasil ainda nesse período. Existia, então, uma questão de poder da colônia, de Portugal aqui, dentro do país. E, enfim, a gente passava por um período também de fidalguia, né, Sacolinha? Você pode me ajudar complementando algumas coisas. Ele estava inserido nesse contexto, o Gregório de Matos, ele estava inserido nesse contexto, até porque o pai dele tinha certa influência em Portugal. O pai dele era português, e ele é filho, então, de um pai português com uma mãe brasileira. Então, antes do Gregório se tornar essa figura que a gente conhece como o cara que saiu por aí cantando, fazendo a sua poesia, em contato mais direto, mais próximo com o povo, ele teve ali uma possibilidade de estudar fora do Brasil, ele teve apoio financeiro, ele teve apoio familiar, não era só o pai que era influente, ele tinha outras pessoas na família também, né, que puderam contribuir com essa... digamos que, eu não sei se ascensão, mas essa visibilidade que ele tinha para fazer o que ele fez, né? Tanto como advogado quanto como escritor também, né? Então é importante a gente fazer esse ponto, né? Ele teve ali alguma possibilidade de aparecer dentro do contexto em que ele estava inserido, né? De 1600 ele, então ainda estava muito forte a questão de Portugal aqui, a dependência de Portugal, navios negreiros também, toda essa questão. Então, acho que isso impactou de que maneira, né, nas poesias dele, que você até pode citar já alguma que você acompanha, que você gosta? Olha, eu acho que, de forma mais geral, talvez o Gregório de Matos, ele tenha, sim, feito várias poesias que tinham uma crítica à sociedade da época e alguns costumes. Diretamente ele também falou de pessoas, muitas vezes. Mas a gente também tem que lembrar que existe um gênero, né? Eu sempre, até comentei com o Sacolinha hoje a questão do gênero, né? Principalmente o gênero satírico, que é o que a gente costuma lembrar mais do Gregório de Matos. Ele tinha uma adequação a esse gênero. Ele já é uma coisa que já existia. Se a gente pegar literatura greco-romana, lá século I já existia, então, o gênero satírico. Então ele vai se basear muito nisso para escrever. Então, embora a gente lembre dele como o Boca do Inferno, né? Ele é conhecido por esse nome também, existe uma certa adequação a esse gênero. Ele não é que ele não fuja, em alguns momentos ele até vai além, mas ele tem aí um segmento dentro desse tipo de poesia, enfim, né? Desse tipo de criação literária. São vários, né, poemas que são interessantes. Acho que a gente podia até fazer algumas leituras, não sei se você acha legal. Boca do Inferno, só pra entender, o Boca do Inferno é porque ele falava, era ácido, era muito... Com certeza, um pouquinho. Só um pouquinho, né? Ele não tinha papas na língua, né? Então, de tudo que eu li, até fiquei um pouco... eu me senti quase que um autor Nutella, né? Eu vou me permitir dizer isso porque sou eu, né? Não permito que ninguém diga, mas eu vou dizer, né? Porque eu sempre acreditei que a arte, ela tem que ser... Tem até uma pergunta nessa edição desse livro aqui, que é o Poemas Escolhidos, Questões Vestibular, né? Então essa edição que a gente tem aqui, eu tenho, a Vicky tem também,
é uma edição menor daquela edição que foi a primeira edição que foi publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, que tem mais de 300 poemas e tudo mais. Essa é uma edição menor. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Gregório de Matos, falecido em 1696, foi sem dúvidas um dos mais irreverentes poetas satíricos do cenário da literatura nacional. Pelo menos o primeiro deles. Essa característica, resultado de sua ousadia ao explorar uma linguagem informal repleta de gírias e expressões nativas, atacando costumes, forma de governo e figuras conhecidas, rendeu-lhe o apelido de o Boca do Inferno, o que lhe trouxe também vários problemas na vida pessoal, inclusive sua saída de Portugal e retorno ao Brasil após acabar seus estudos em solo lusitano. Diante disso fica a pergunta: você acredita que é função da poesia, da literatura, fazer crítica social, ou a arte deve limitar-se à questão estética? E eu brinco de ser um autor Nutella, porque perto de tudo que o Gregório de Matos escreveu, perto de toda a crítica social que ele fez, porque assim, ele atirava para tudo quanto é lado, né? Ao mesmo tempo que ele falava mal do governo, ele falava mal do povo, né, da Bahia, falava mal da igreja, né, falava mal do rei de Portugal. Só faltou falar mal da natureza, né? Então, por que tá chovendo demais? Né? Então eu digo que eu sou um autor Nutella justamente nesse sentido de que, eu foco as minhas críticas sociais na literatura, eu foco em determinadas questões que me afligem a população que mora na periferia, que é o local de onde eu vim e de onde eu vivo até hoje, né? Então eu foco muito nisso daí. Então, perto disso que o Gregório de Matos fez, para mim ele é um autor raiz nesse sentido, porque eu acredito que a literatura não tem que ter só a função estética, né? É legal que a gente produza alguma coisa assim esteticamente bacana pra gente olhar, porque a arte é isso também, né? Uhum. A gente toma banho todos os dias, né, para se limpar, para tirar a poluição e tudo mais. E a arte é um banho que a gente precisa para tirar tudo aquilo de ruim que entra através dos nossos ouvidos e dos nossos olhos também, né? Então a arte ela não pode de ter também esse seu lado estético, mas ela não pode também ter o seu lado questionador, provocador, que foi o que o Gregório de Matos fez muito bem. Eu não vou dizer de forma ótima, porque tem alguns textos que é atribuído a ele, que da mesma forma que ele critica um governo, um governador, tem outro governador que ele endeusa, né? Sim. Que ele quase se ajoelha e fala um monte de coisas boas de tal governador. Então você pensa assim, será que ele fazia predileção, né, de governadores e tipos e tudo mais? Mas enfim, eu acredito que nessa questão da crítica social, Gregório de Matos não deixou a desejar, pelo contrário, ele fez o que a arte deve fazer, né? Sim. Você falou que ia fazer alguma leitura de alguns textos. Queria antes perguntar o seu favorito. Você falou também um sobre amor aqui nos bastidores. Queria que você comentasse também sobre ele. Sim. Sobre esse poema, eu digo. Eu tenho muitos poemas favoritos do Gregório de Matos, mas eu gostaria de citar um. Deixa eu selecionar aqui pelo celular, que hoje a comunicação aqui dos celulares aqui, da internet tá difícil. Pronto, já selecionei. Eu vou citar eu vou ler um que faz uma crítica social, e depois eu vou ler um que para mim é o meu preferido nessa questão. Certo. Do Gregório de Matos, Paz e Amor. Deixa eu procurar o danado aqui. Aqui, ó. Chama-se A Cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabe governar sua cozinha e pode governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia, estupendas usúrias nos mercados, todos os que não furtam muitos pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Você vê que ele atira para tudo quanto é lado, né? Ele critica o homem negro, critica a mulher, critica o governador, enfim, ele não tem vergonha, ele não tem medo, né? Isso acabou custando um pouco da sua liberdade. Agora, o que eu mais curto dele mesmo, que eu citei aqui da questão do Gregório Paz e Amor, é aquele que chama-se definição do amor, né? Certo.
Eu escutei muito Roberto Carlos quando eu era cobrador de lotação na Itaquera, porque o meu patrão, a gente saía às 5 horas da manhã para ir trabalhar, e das 5 às 6, na Band FM, passava As Canções que Você Fez Pra Mim, que era um programa apresentado pelo Segundinho, o filho do Roberto Carlos. E aí eu ouvia várias músicas do Roberto Carlos e falava, nossa, esse cara é especialista em amor, né? Ele fala do amor e tal, fala do amor, 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 amor. Até que eu descobri que Gregório de Matos, e pra mim Roberto Carlos ficou no chinelo, né? Tipo, não interessa mais a poesia, eu quero ser sua canção, eu quero ser seu dono, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, né? O sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Depois que eu li essa definição de Gregório de Matos, pra mim, não há melhor. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Gregório de Matos. Bacana. Você ia falar alguma coisa também? Você já estava segurando o livro? Não, eu tenho um poema que, na verdade, a primeira vez que eu li foi... Acredito que quando eu estava estudando para vestibular. Uhum. E a gente acaba pegando um pouco, né, Gregório de Matos, os sermões, né, e, enfim... esse daqui é bem interessante porque ele não... tanto esse que você acabou de ler nessa colinha, acho que, quanto esse que eu tenho aqui, ele tem aquele toque, né, do erotismo e às vezes até da sátira, né? Então ele quebra o decoro, ele começa de um jeito e aí ele vai para o outro. Acho que a gente pode fazer a leitura dele aqui também, né? Desaires da Formosura. Então ele começa assim: rubi, concha de perlas peregrina, animado cristal, viva escarlata, duas safiras sobre lisa prata, ouro encrespado sobre prata fina. Este é o rostinho é de Caterina, e porque docemente obriga e mata, não livra o ser divino em ser ingrata, e raio a raio os corações fulmina. Viu Fábio uma tarde transportado, bebendo admirações e galhardias, a quem já tanto amor levantou aras. Disse igualmente amante magoado, a muchacha gentil, que tal seria, se sendo tão formosa, não cagaras. Ou seja... Ele começa fazendo essa descrição, né? Ele usa até as pedras preciosas para fazer a descrição do rosto, aquela coisa linda. Aí quando ele chega no rostinho, você já percebe que tem alguma coisa mudando aí, né? O uso de diminutivo geralmente dá essa sensação, né, de pejoratividade, enfim. E aí ele leva para um outro caminho. Eu lendo o Gregório de Matos, eu fico pensando que é um cara que ele não tinha o medo da morte e sabia que ele podia morrer, ele tinha certeza que ele podia morrer a qualquer momento. E eu acredito que é por isso que ele atira para tudo quanto é lado, né? Uhum. A ideia do barroco, né? É uma ideia assim de que tipo a gente precisa se desfazer de algumas coisas e todo momento tem um conflito. Todo momento tem um conflito. E aí a gente percebe lendo o Gregório de Matos que ele vive essa vida intensa, né? Justamente porque eu sei que eu vou morrer a qualquer momento, eu sei que eu vou ser expulso daqui a qualquer momento, então eu vou falar o que eu tiver que falar, né? Ou seja, isso em cima desse poema que você acabou de ler também, e isso em cima das críticas, né? E aí eu cheguei a comparar o Gregório de Matos com o autor de Os Lusíadas, né? O Luiz Vaz de Camões. Eu estava falando com a Vicky aqui antes da gente vir para cá, que o que me chamou a atenção em Camões e fez com que eu lesse toda aquela Bíblia, né, toda aquela epopeia, foi justamente saber que ele era um cara briguento, conflituoso, mulherengo, de que quase que os Lusíadas não iria existir, porque ele estava com o livro e a namorada dele num navio, e esse navio afundou, e entre ele salvar o livro e salvar a namorada, na história diz que era uma chinesa, né? Ele opta por salvar o livro. Então todas essas histórias que eu fui lendo de Camões fizeram com que eu me interessasse e fosse até o fim, né? nesse livro, nessa Bíblia, né? Os Lusíadas e tudo mais. E aí quando eu descubro também que o Gregório de Matos era um cara que vivia no bordel, era um cara que vivia arrumando briga, era um cara cheio de conflito,
e que a todo momento estava tirando para tudo quanto é lado, eu não tem como fazer essa comparação, né? Esse link, né? Ou seja, ainda mais que ele foi estudar em Portugal também, né? Então, o Gregório de Matos é o nosso Camões brasileiro, né? E aí eu queria ler um outro texto do Gregório de Matos, onde fala um pouco dessa questão, onde eu comento um pouco dessa questão de viver o seu dia como se fosse o último, né? Essa coisa da intensidade, né? Olha lá, ó. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Então é meio que uma espécie de carpe diem, né? De tipo, viver o hoje, viver o momento, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. E aí isso demonstra a vida intensa com que ele vivia, né? Vida de beber, vida de viver no inferno, não só ter o apelido de boca do inferno, mas estar sempre ali nos bordéis e tudo mais. E aí isso me chamou bastante atenção e eu acho que isso tem que ser divulgado, porque eu tinha ideia, até falei com a Vicky isso, né? Eu tinha ideia de que o autor era quando eu era criança, né? O autor era sempre o homem branco, rico, falecido, santo, sacro, que a gente não podia tocar, né, no livro ali, né? Porque se você tocasse, pronto, já não era mais santo, era cheio de pecado e tal. E isso me afastou da literatura por um bom tempo. Até que aos 18 anos eu fui de fato ter acesso, fui de fato ter contato com a literatura. E tudo aquilo que não era santo, que era pecaminoso, que era da rua, sabe, que era prostituto ou prostituta, tudo aquilo ali me chamava a atenção. Então eu comecei lendo muitos livros da coleção Vagalume, da editora Ática, mas eu lia muito para passar o tempo. O que me chamava a atenção era Diário do Detento, do Jocenir, que originou a música do Racionais MCs, Cidade de Deus, do Paulo Lins, Capão Pecado, do Ferrez. Aí foi se passando o tempo, eu fui buscando outros tipos de literatura para eu beber em outras fontes também. Mas o que sempre me chamou a atenção foi isso, né? O pecado, né? A rua. E é o que o Gregório de Matos viveu muito bem. Por isso que eu acredito que ele vivia de forma intensa, ou seja, ia pro bordel à noite, ia pra prostituição à noite e de manhã tava pedindo perdão pelos pecados, né? Viva Gregório de Matos! Você ia comentar alguma coisa? Não, acho que dá para fazer até um gancho, né? Acho que essa relação dele com o popular, que nasce em algum momento, puxa também para a questão da própria oralidade da poesia do Gregório de Matos. Ela muitas vezes é uma poesia que quando você lê, é interessante fazer esse exercício de ler em voz alta, porque você percebe que tem toda uma estrutura ali que o texto só escrito ele não comporta. E até tem algumas teorias, né, que dizem que muitas das obras ali que foram compostas por ele passaram primeiro pelo oral e em algum momento alguém pegou aquilo e escreveu, né? Então aquilo ali estava muito mais próximo do popular, de uma tradição mais popular do que talvez do erudito em algumas situações, né? A própria coisa do Pasquim, né? Me lembra muito um livro do Gabriel Garcia Marques, A Uma Hora, que as pessoas alguém começou a colar pasquins nas ruas contando coisas feitas pelas pessoas daquela região. E aí ficava todo mundo doido tentando descobrir quem foi que falou mal de mim, quem é que escreveu isso. E o Pasquim, ele teve lugar comum também, né, no século XVII. Muitas dessas poesias, elas eram coladas nos lugares, as pessoas pegavam um versinho ou outro e depois iam criando outras coisas em cima disso, poesias populares que iam se disseminando até chegar, né, em algo canonizado como a própria coletânea do Gregório, que vem depois, né? Tanto é que tem muita coisa que a gente fica pensando assim, nossa,
é diferente um texto, entre um texto e outro, você percebe uma estrutura, às vezes, é claro, tem as adequações do gênero, mas gera aquela dúvida, né? Nossa, foi tudo isso escrito por Gregório, onde até nasce aquela coisa do Gregório como gênero, né? Não mais como uma pessoa, um autor em si, fechado em si como pessoa. A gente tem que pensar também, né, do ponto de vista do artista, né? A manifestação artística em si, que às vezes acontece de maneira orgânica e em grupo, não só individualmente, né? E é muito interessante pensar que essa poesia escrita por ele pode ter, sim, passado por outras mãos e cabeças antes de chegar no que a gente tem hoje, né? Muito tempo também, né? Então é difícil até de ter uma certeza em cima, né, do que vocês estavam comentando a respeito de que talvez alguns poemas bem eróticos, assim, que talvez nem seja dele, né? Eu queria, antes, eu vi que você tem bastante cola aí, Sacolinha, mas antes eu queria, a ideia é a questão de obras do vestibular, né? Eu queria que vocês comentassem também um pouco aquele que vai fazer o vestibular aí, o que deve se atentar nas obras aí do Gregório, até também tem um período, né, que a obra fica sendo cobrada nos vestibulares, também não sei se vocês têm essa informação, mas para passar para quem está acompanhando. Bacana. Bom, eu tinha comentado aqui em off, né, que essa edição aqui ela tem algumas questões comentadas, né? Sim. E aí eu tava comentando em off aqui que eu lendo hoje de manhã lá em casa lá, eu erraria a maioria das questões que estão aqui, né? Eu sempre digo, né, para os meus alunos, nas escolas onde eu vou, que eu gosto de literatura porque a literatura, 1 mais 1 pode dar vários resultados, que não 2, né? Depende muito da sua interpretação e do seu conhecimento de mundo, da sua bagagem literária. Então, hoje de manhã eu estava lendo e dava uma resposta que para mim era aquela resposta e pronto. Mas quando eu ia tirar a prova real, não era aquilo que o vestibular estava pedindo, né? Mas eu fico muito tranquilo com isso porque um dos meus livros caiu como prova numa escola particular da cidade de São Paulo. E quando eu fui ler as questões das provas, eu erraria praticamente todas também. Então, você está querendo dizer que tem uma diferença, então, entre o... Eu acho que é uma questão de interpretação, né? Uma questão de argumento também, né? Porque a literatura é essa coisa mágica que, dependendo da sua vivência, você tem um olhar. Entendi. E a minha vivência é um outro olhar. Tem uma figura que a gente pode encontrar na internet que, dependendo da pessoa que olha, você vê uma jovem, você vê uma pessoa de 15, 16 anos. E outra pessoa vai olhar e vai ver uma senhora de 70, 80 anos. Então depende muito da sua perspectiva e do seu olhar. A literatura é a mesma coisa, né? Já a Vicky, ela acertaria todas. De repente ela é uma ótima aluna e eu sou aquele que ia colar. Ela disse que gabaritou. Quase. Eu iria colar, né? Então, assim, o que eu digo pra galera que vai prestar o vestibular aí, né? Primeiro que eu sempre pego no pé. Procure não ver resumos, né? Procure ler o texto por completo. Procure não ver o filme da obra. Leia a obra e depois vá ver o filme, porque senão você se boicota, né? Você perde muita coisa boa que você pode pegar ali na literatura, que outras pessoas não pegaram, você pode pegar com o seu olhar, né? Segundo, não se preocupe em seguir aquilo que vai ser a resposta certa ou não, né? Eu lembro que quando eu era moleque lá na cidade de Itaquera, que eu não lia, porque para mim a literatura era uma coisa santa e tudo mais, eu ficava na rua, rodando peão, empinando pipa, jogando bola. E muitas vezes o pipo, a bola, caía lá no quintal onde eu morava lá, e era uma espécie de muquifo, né? Onde morava um quintal com várias casas de aluguéis, né? E aí quando eu ia pegar a bola, quando eu ia pegar o pipa, eu sempre ficava triste, porque eu via alguns dos meus amigos ali, que os pais eram, né, pegavam no pé e tudo mais, eu via eles estudando, debruçados sobre a mesa, e eu pensando, caramba, eu tô na rua empinando pipa, né, tô jogando bola, vou me ferrar. E hoje, por incrível que pareça,
2 desses meus amigos que ficavam estudando já vieram pedir emprego para mim, já vieram pedir ajuda para se inserir no mercado de trabalho também, sabe? Então acho que depende muito do olhar e daquilo que você faz para ser feliz. Então assim, não se preocupe se você vai acertar ou não, se você vai gabaritar ou não. Às vezes você ganha muito mais lendo a obra e tendo o seu tipo de interpretação e viajando no país das maravilhas, do que você tirando boas notas ali e indo fazer alguma coisa entrando numa função que você não vai ser feliz. Sim. Né, pelo resto das suas vidas. É importante sim você acertar as questões, se possível gabaritar e tal, mas isso não é o que vai te trazer felicidade. Então, eu sou um dos autores mais lidos na academia lá nos Estados Unidos com relação à literatura marginal e periférica aqui do Brasil, né, cara? Então, alguém que jogava bola estava empinando pipa enquanto os outros estavam estudando, né? Então, assim, não é um culto à rua, não é um culto à marginalidade, mas é deixar você em paz para você interpretar o mundo com os seus olhos, porque, de repente, o seu olhar vai ver uma menina de 16, 17 anos, o meu olhar vai ver uma idosa de 80 anos. Uhum. Quer comentar também, você como professora, a leitura do Gregório? Além de complementar, eu concordo, né, com Sacolinha, acho que a gente tem que ler, tem que aproveitar, quem é jovem tem que aproveitar o tempo, que às vezes tem um pouquinho a mais para pegar, sentar, porque depois a gente começa a trabalhar, fazer um monte de coisa, o tempo vai ficando cada vez mais escasso para sentar e ler um livro com prazer e com tempo, com atenção. Então, o vestibular ele é só mais um gênero entre muitos outros, né? A prova ela segue certos padrões. Então, faça a leitura, lê o livro, faça suas próprias interpretações, deixe a subjetividade tomar conta naquele momento que você estiver lendo e faça isso com prazer, tente pensar, né, em como aquilo ali foi construído, quem construiu aquilo, em que contexto aquilo ali foi lançado e o que isso teve como impacto depois, porque o Gregório de Matos, ele teve ali suas questões na época dele, mas ele teve depois também, na ditadura militar, foram quase que 7.000 exemplares de um livro dele, quase foram para fogueira, então a Inquisição aconteceu aqui no século XX também, então é importante a gente saber por que um autor do século XVII foi quase queimado na ditadura militar no século XX no Brasil. Alguma coisa tem aí, né? E aí a nossa interpretação ela pode ser importante nisso também. Agora, a questão gênero vestibular. Sempre vai cair muita questão relacionada ao gênero barroco, gênero literário barroco. Então, tem algumas características que são comuns a essa poesia, que é o que a gente tinha falado no começo. Por mais que ele tenha sido irreverente e tenha colocado a boca na botija, tem coisas que não fogem tanto ao gênero. Mais pessoas faziam isso na época e fizeram antes. Por exemplo, o soneto é muito comum, a gente vê nas provas análise de soneto, então é importante a gente pegar, às vezes, alguma questãozinha relacionada à métrica, como funciona intercalação de rimas, esse tipo de coisa pode ser perguntado. Algumas tópicas também do barroco, às vezes caem no vestibular, por exemplo, no caso da oposição, sempre vai rolar, sempre ou quase sempre, na poesia barroca vai rolar uma questão de oposição, que às vezes aparece uma questão no começo da poesia e que aparece uma oposição a ela no final. Uma das poesias que o Sacolinha leu aqui traz um pouco dessa coisa da efemeridade, da vida que passa. Aproveite enquanto é jovem, porque depois, em algum momento, isso pode virar pó. Isso é uma tópica também do barroco e que pode ser cobrado dentro do vestibular. Existe uma outra coisa que ele faz muito, que é o cruzamento de ideias. Então, ele apresenta dentro de uma mesma estrutura uma tese e uma antítese. E elas são quase... Existe o paradoxo também, né? Ele muitas vezes acontece dentro da poesia. Essas coisas relacionadas às figuras de linguagem, eu acho que é uma boa pegar, tentar dar uma estudada por fora, revisar esse conteúdo na disciplina de língua portuguesa, mas sem deixar de lado essa leitura por prazer. Eu acho que ela pode até ser mais produtiva, em alguns casos, quando a gente cria esse hábito de leitura e traz para dentro e para fora o que a gente já conhece. A gente traz de fora o que a gente já conhece para complementar a leitura, e o que tem dentro também, né? Às vezes ajuda a gente a criar um caminho que pode ser até mais produtivo do que só focar 100% na estrutura do vestibular, né?
Antes de eu passar para você, Sacolinha, queria agradecer aqui a Laura Maria, que desejou os parabéns. Mamãe. Sua mãe. O Diogo Silva, muito orgulho dessa professora. Nair Bassi, boa tarde. E também a Rosalie Cruz, boa tarde. Pessoal que está acompanhando a gente aqui agora ao vivo. Só lembrando vocês também que quem perder pode acompanhar no canal do YouTube e também no portal do Diário de Suzano. Show. Show de bola. Obrigado aí para vocês que estão nos assistindo, quem vai assistir depois aí. Tamo junto, vamos ler que ler salva vidas. Acho que mais uma coisa importante da gente citar para quem vai ler para fazer o vestibular, são algumas temáticas, né, que ele aborda. A gente falou da questão do erotismo, ele foca também bastante dentro da questão da religião, dentro da questão da crítica social também. Uhum. Eu estava lendo aqui um poema e pensando em algum moleque de slam, né? Que a gente tem os slams hoje em dia, né? Tem o sarau e tem o slam, que é da poesia falada, né? E aí eu estava imaginando um texto como esse aqui, que eu vou ler um trecho, vou ler só o início, chamado Romance, né? Uma poesia enorme, né? Por isso o título Romance, né? Eu fico imaginando esse início aqui na boca de um moleque do slam, recitando, né? Senhora Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, madrasta dos naturais e dos estrangeiros madre, dizei-me por vida vossa, em que fundais o ditame de exaltar os que aí vêm e abater os que ali nascem? Olha que coisa louca isso, né? Uhum. A gente aqui no Brasil, principalmente o homem negro, morador de periferia, a gente já está calejado de apanhar, né? A gente apanha da polícia, a gente apanha dos homens maiores do que a gente sofre batismos, né, na periferia, que são batismos violentos, né? E é isso, né? Tipo, você nasce num Brasil, você nasce numa cidade, numa periferia, em que as pessoas que vêm de fora são bem tratadas, e você que nasceu ali, como diz muito bem o Gregório, né? Você é maltratado. Você é santo de casa, você não faz milagre, você é maltratado o tempo todo. Então imagine um poema como esse, de um menino negro de periferia recitando, né, no slam. Ele não vai só ler, ele vai recitar porque aquilo está interiorizado nele, né? Então acho que tá aí a magia da literatura, né? Por mais que a gente lê algo que foi escrito no século XVII, tá extremamente atual. De uma outra maneira, mas a gente está vivendo isso aqui agora. Quantos moleques não estão passando por isso que o Gregório de Matos escreveu aqui, né? Quantos moleques não estão sendo maltratados, ou pela roupa que veste, ou pela forma como anda pela rua também. Tá aí a magia da literatura, né? A atualidade. Ou seja, ele não é um autor raiz só por falar de tudo e por atirar por tudo quanto é lado, mas ele é um autor raiz pela originalidade que ele tem e pelo que ele escreveu e que está vivo até hoje, né? Vem daí a magia da literatura. Uhum. Bacana. Eu peço desculpa aí pelo barulho, né? Acho que tá tendo alguma obra aqui perto. Acho que, bom, a gente está se caminhando para o final, já 40 minutos que eu já vi de live. Eu queria que vocês comentassem, então, as últimas coisas a respeito do Gregório. O Sacolinha tinha feito várias colas aí, mas pode falar, Sacolinha, não tem problema não. Eu fui pescando aqui, enquanto a Vicky falava, eu ia comentando também aqui. Eu só quero dizer para a galera que de repente quer ler o Gregório de Matos, dizer que ele é um autor que está em domínio público, né? Então você vai achar poesias soltas pela internet, mas também você pode baixar, né? Pelo domíniopublico.com.gov, né? Que é do governo federal. Você pode baixar obras completas do Gregório de Matos. Caso você queira ter um livro, você pode comprar também pela estante virtual, tem muito, mas muito livro, que muitas edições foram edições fechadas em... Sim. Por exemplo, essa aqui é da Biblioteca da Folha, né? Quando a Folha lançava coleções de literatura. Esse aqui, por exemplo, já é da Global. Uhum. Vou mostrar aqui mais perto, né, para o pessoal ver, ó. Então essa é uma edição da Global, tem essa edição aqui que foi da Biblioteca Folha, aí tem aquela antologia completa, né, os poemas escolhidos completos, tem mais de 300 poemas que é da Companhia das Letras, e nós temos essa daqui que é da editora Príncipes, né, que é o que a gente está comentando aqui, que tem comentários do vestibular também. Caso você queira ter livros igual eu gosto de ter,
gosto de ostentar, como eu digo numa crônica minha, né? Eu pergunto por onde as visitas entram quando vão à sua casa, né? Pela minha casa entram pela biblioteca. Não é porque a casa permite, né? A arquitetura permite, mas é porque eu faço questão. Eu gosto de ostentar, né? Eu gosto de ter o livro impresso para mostrar. E no mais, assim, quando você quiser ler Gregório de Matos, procure ler Gregório de Matos através do seu viés do prazer, né? Eu vou ler o Gregório de Matos porque eu quero, não só porque vai cair no vestibular também, porque Gregório de Matos nos ensina muita coisa. Eu sempre falo o tempo todo que a gente precisa viver exatamente hoje, como a Bíblia fala, como Legião Urbana cantou também, né? A gente precisa viver o hoje como se não houvesse amanhã. E o Gregório de Matos, ele vem dentro dessa intensidade. Você não precisa ir para o inferno, ou para o bordel, ou pecar para viver intensidade. Tem outras formas da gente viver intensidade também, né? É isso que Gregório de Matos nos ensina. E você, Vic? Acho que é isso. Se eu posso dar uma dica, leiam os clássicos brasileiros. Tem muita coisa mesmo no domínio público. É claro que a gente precisa ler história. A literatura ela vai dar uma ideia do que foi uma sociedade da época através de uma semelhança com a perspectiva do autor que escreveu e o que ele viveu. Mas é muito importante a gente conhecer para tentar ir se introduzindo nesse caminho de conhecimento e, enfim, acho que conhecer esses livros, essa literatura, nos dá não só um embasamento do vestibular, que é importante, é uma fase, mas também é uma fase que pode vir para alguns, como pode ser uma decisão de outros não seguir. Mas conhecer os nossos artistas, valorizar o que foi produzido, o que está sendo produzido no Brasil em termos de literatura é muito importante. Tem muita coisa boa, muita coisa para se explorar, mesmo para quem não é especialista ou não deseja se tornar um especialista em literatura. Ter essa base é importante, é interessantíssimo, faz com que a gente abra portas e janelas, consiga ver o mundo de uma forma diferente. É muito interessante quando a gente lê alguma coisa e a gente consegue enxergar naquilo ali algo que a gente já conhecia. Peraí, esse tema eu já vi em outro lugar. Eu vi, sei lá, numa série que eu assisti, eu vi numa música que eu ouvi. E conseguir reconhecer isso, saber reconhecer, valorizar também os nossos artistas e a arte que é produzida aqui, né? Então, acho que, para além do vestibular, é muito importante que a gente tenha aí uma base dentro dessa área das artes, enfim, porque tem muita coisa boa por aí e quanto mais a gente vai entrando, mais a gente vai querendo entrar, né? Isso, e a gente precisa de fontes, a gente precisa de beber em fontes que nos representaram muito antes, que vieram muito antes da gente, do que a gente tem a dizer hoje. Nós estamos vivendo, eu sempre bato nessa tecla, né? Em 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, tem uma cidadezinha chamada Macondo, e essa cidade ela não tem muito contato com o resto do mundo. E quem faz com que essa cidade tenha contato com as coisas que existem no resto do mundo é um cigano chamado Melquiades, que leva para essa cidade todos os inventos, né, que aparecem, todos os últimos inventos que aparecem aí no mundo. E um desses inventos é o espelho, é o gelo, é o tapete voador. À medida que o cigano vai levando essas coisas para a cidade vai caindo em degradação, né? Eu costumo dizer que o Brasil é uma imensa Macondo, né? E que a gente não sabe lidar com as invenções, né? Uma das maiores invenções, né, dos últimos tempos é o celular. Eu acredito que é o celular, né? É um aparelho que tem um monte de coisas que antes a gente precisaria de uma Kombi, de um pequeno caminhão para carregar. Bússola, máquina fotográfica, câmera, filmadora, um bocado de coisa você tem aqui, né, ao alcance das mãos e tal. Só que a gente não está sabendo fazer uso disso direito e ao mesmo tempo tem tirado todos os nossos prazeres da nossa vida, né? Então eu estou aqui com vocês agora, ao invés de eu viver esse momento aqui, ficar feliz com isso, eu tento procurar a felicidade fazendo uma selfie e postando, né? E eu tento ser feliz com as curtidas que as pessoas mandam aqui para mim. Então fica muito difícil a gente conseguir entender um Gregório de Matos, um Poemas Escolhidos,
porque a gente não tem tempo para Gregório de Matos. A gente não tem tempo para entender o que ele está dizendo nesse texto, que crítica é essa daqui, né? Por que a definição do amor para ele é isso daqui, sendo que hoje a gente está vivendo num outro momento. Então, o Gregório de Matos é uma fonte que não pode ser perdida, que a gente precisa reler, que a gente precisa consultar, porque senão a gente vai cair numa degradação igual na cidade de Macondo em 100 anos de solidão. Acho que a gente precisa ir com o pé, né, no acelerador, mas também com o pé no freio. A gente não precisa parar, né? A gente tem que continuar andando. E acho que continuar andando é ler os clássicos, ler Gregório de Matos, assim como a gente vai ler Sacolinha, vai ler outros autores também, mas a gente precisa ler os clássicos para estar sempre bebendo nessa fonte e entender que a tecnologia existe para facilitar a nossa vida e, ao mesmo tempo, a tecnologia diz o seguinte: olha, eu vim para facilitar a vida de vocês e para vocês viver. Então, deixa eu fazer o trabalho que antes vocês faziam e vão viver um pouquinho, vão ser humano. E para mim, ser humano é parar e ter um momento para eu ler Gregório de Matos e vir aqui hoje discutir isso daqui. É isso. Bacana. Quer virar para mim já? Bom, pessoal, quero agradecer então a participação, todo mundo que mandou mensagem, que participou, que compartilhou. Novamente, convidar vocês a, se vocês não conseguirem assistir essa live, podem assistir ela depois no portal do Diário de Suzano. Também ficará aqui disponível no Facebook e nas outras redes sociais do DS, beleza? O programa do Sacolinha em parceria com o DS é toda a última terça-feira do mês. Então, mês que vem, em maio, terá outro... Na terça-feira também, óbvio, terá outro programa, ele aqui com o DS, ou comigo, ou com o Edgar. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela participação e até o mês que vem. Deixa eu só dar um recadinho. Quer dar um recado? Isso. Divulgando que na última terça-feira do mês de abril, o nosso convidado é o professor Sércio Bardari. De maio, né? De abril, desculpa. Isso, de abril. Sércio Bardari, o livro que a gente vai discutir é o Quincas Borba, certo? Livro muito bacana. E para finalizar, eu quero dizer que o meu livro, Onde Estavam Meus Olhos, ainda está na pré-venda. O lançamento é dia 29 de abril, lá no Centro Cultural Morricone, aqui em Suzano. Mas ele está na pré-venda, você pode comprar com desconto, não paga o frete, ainda vai autografado e você recebe antes do lançamento. É isso. Obrigado a todo mundo do Diário de Suzano e obrigado, Vicky, por ter aceito aí o convite. Tamo junto. Pode ser.